bom tê-lo desse lado, mais uma vez neste cantinho ao fim da noite, quando a noite muda de dia, neste espaço em que ouvimos amigos, parceiros, que nos ajudam a perceber este mundo da alimentação. E a alimentação é um mundo fascinante que tem muitos ângulos para onde conversar. Tenho aqui ao meu lado o Pedro Bastos, que para além de um amigo e conhecido já há bastantes anos, ele é um empresário algarvio que tem uma empresa dedicada a peixe muito fresco, daí o nome, Nutrifresco. É muito especializado, ele está muito dedicado à restauração de alta gama, digamos assim. Ele fornece os melhores restaurantes em Portugal, os melhores restaurantes lá fora. No entanto, tem uma formação de bioquímica que já vamos perceber é muito importante para também trabalhar a área do peixe. Ele é uma figura muito discreta, mas é determinante, digo eu, para a gastronomia em Portugal neste momento. Pedro, obrigado teres vindo aqui a este nosso cantinho e que temos tempo, sobretudo para nos escutarmos e falarmos um com o outro sobre o peixe, não é? O peixe que é quase uma identidade portuguesa, toda a gente fala do peixe português, mas é um mundo muito diferente do que as pessoas imaginam. A minha primeira pergunta é esta: tu tens a noção de que o teu pai hoje em dia seria penalizado por se ter posto aos 7 anos a vender peixe? Era acusado de trabalho infantil e, no entanto, isso é que moldou a tua vida toda, não foi? Sem dúvida. Muito obrigado, Paulo, pelo convite, por estar aqui contigo. Aos 7 anos estavas a vender peixe. Sim, é verdade. Com muita alegria e com muita felicidade. Aliás, rodeado de alguns amigos a quem lancei o convite para partilharem um momento da venda no mercado em Albufeira. Mas tu carregavas caixas de peixe? Sim, fazia. Já tinhas força para isso? Pá. Tinha força e tinha muita vontade de recriar aquilo que o meu pai fazia. Sim. Mas o teu pai vendia só peixe ou também pescava? Não, meu pai só vendia, meu pai comercializava, mas tinha um tio que comercializava, que vendia, que pescava, aliás, o meu tio pescava, e o meu pai vendia, mas não era uma relação direta, mas tive experiências tanto numa área como noutra, ou seja, pesca pura e dura, e na zona da Albufeira. Mas com essa idade pescavas? A pesca comecei a sair ao mar, a acompanhar, por volta dos 9, 10 anos. E nem era a pesca de linha, ali arriba não, e atirar? Isso foi logo aos 5, não é? Mas pesca embarcação profissional, portanto, a pesca da rede do choco, do linguado, pesca do camarão do Algarve, camarão da quarteira, que já não existe hoje, ainda o apanhei. Pesca de palangre, que é um conjunto de anzóis. Com 7 anos quer estar a jogar à bola e fazer outras coisas, porque raio de carga d'água é que tu... Também jogava, não sei. O que é que aquilo te apaixonou? Consegues entender isso? Foi uma tentativa de recriar aquilo que meu pai fazia e dava-me imenso prazer e, não sei, talvez algum instinto empreendedor que já existia em mim, mas sobretudo uma espécie de emancipação ligada ao mundo do peixe. Talvez uma prova de mostrar que é possível, mostrar que... Mas eu acho que está muito alinhado com o instinto empreendedor. Mas tu, nessa altura, vendia um peixe que é tipo sardinhas, coisas assim? Não, meu pai era especializado em vender os chamados peixes nobres ou peixes finos, que era tudo... E teve um rasgo, foi deslocar-se até Albufeira, até Sagres, precisamente para descobrir Sagres e não só. Meu pai corria a costa do Algarve, desde Olhão até Fuzete, mas especializou-se de facto na costa vicentina, Sagres, a Rifana, portanto, era uma série de zonas onde ele encontrava espécies. E tu viajavas com ele? Viajava com ele, os meus pais iam ao domingo, iam a uma lota da Rifana, a um domingo, ou seja, o meu domingo de manhã começava às 7 da manhã para ir fazer uma viagem de caminhão durante 2 horas e qualquer coisa. Estar a jogar à bola com os teus amigos. Mas era giro, era descobrir o país, era contactar com outras gentes, era contactar com outras paisagens. Tu nasceste em Albufeira, não? Em Albufeira, em Albufeira. Portanto, toda a tua vida está mesmo... Por isso é que tu és um embaixador, e já vamos perceber isso, do Algarve, porque qualquer coisa que a gente pergunta é do Algarve. Qual é a melhor coisa? É o Algarve. Qual é a melhor? É no Algarve. Tu cresceste com essa paixão grande. Tu hoje vendes peixe, e já vamos ao detalhe, para quantos clientes, a quantos países? Estás em todo o sítio, em todo o mundo. Bom, qual é a tua expansão de peixe? Tu vendes agora para onde? Nós atualmente exportamos obviamente, em primeiro lugar Portugal. Em Portugal fornecemos zona do Algarve, Lisboa, Porto, Santarém, Alentejo, e sempre que há um hotel interessante ou um restaurante interessante fora destes polos, desta centralidade, por exemplo, temos um cliente fantástico em Viseu, em Silgueiros, Mesa de Lemos, portanto, sempre que há alguém. Mas tu só vendes peixe de altíssima qualidade, muito trabalhado, no sentido, muito cuidado, desde que sai do anzol,
Portanto, é um peixe que não é propriamente o peixe que se vai ao supermercado e se compra logo, não é? Sim, nós vendemos, a qualidade é um ponto de honra e é aquilo que nos move. Porém, como empresa de serviço que somos, muitas vezes somos, não diria forçados, porque é uma decisão nossa, mas temos soluções mais económicas para quem quer ou não consegue chegar a um produto. Pois, que é interessante abrir isto uma que é o peixe à porta. Sim, isso também é um sonho de infância, porque o peixe à porta é um filho da Nutrifresco, em que nós conseguimos fazer chegar o peixe à casa do consumidor final, neste caso, obviamente, pessoas que gostam e que sentem prazer em cozinhar e procuram produtos do mar especiais. E, de facto, criamos uma loja online, que é o peixeaporta.pt, em que realmente se pode, não diria ter a totalidade dos produtos que chefes têm acesso, não é a totalidade, mas tem uma boa porcentagem. Então. Porque tu sabes muito de peixe, tu vives o peixe. Acho que é importante clarificar e desfazer alguns mitos que nós próprios portugueses temos sobre o nosso peixe. Por exemplo, eu se entrar na praça, numa praça aqui em Lisboa ou num hipermercado em Lisboa, todo aquele peixe está ali. Eu, se tiver 20% de peixe português, é muito ou não? Na generalidade dos supermercados, sim. Talvez nos mercados municipais um pouco menos, mas os supermercados, como têm um modo de compra muito economicista, ou seja, e também porque têm necessitam de uma grande quantidade de produto para abastecer a totalidade das lojas, são necessariamente forçados a enverdar pelo peixe da aquacultura, e então reduzem o número de espécies para poderem ter quantidade suficiente para dispersar nas lojas. Quais são os peixes mais pescados em Portugal? Os top 5, diria que é o carapau, a sardinha, o polvo, depois penso que virá a pescada. Mas não são os mais vendidos? Bom, não são, em termos de quilos. Sim, se compararmos dentro da gama do peixe selvagem, sim. Depois se metermos as douradas da aquacultura, o robalos, o salmão, aí já é um rácio, já entramos noutro rácio. Não é? E há uma coisa curiosa, Pedro, é que no marisco, por exemplo, a lagosta, nos últimos 2 décadas quase não mudou de preço. E há peixe hoje em dia mais caro que a lagosta. Quais e o que é que se passa com isto? Sim, eu dei comigo a pesquisar um arquivo em casa algumas semanas atrás e cheguei à conclusão que o preço da lagosta, quando eu comecei a empresa, a Nutrifresco, na altura foi em 99, 2000, era sensivelmente o mesmo preço de compra que temos hoje em lota, em época alta, comparando... Porquê que nunca aumentou? Eu acho que a lagosta deixou de ser para já, a lagosta raramente se encontra nos menus de fine dining. Normalmente são os menus que valorizam o produto. Portanto, e os chefes que cozinham esse tipo promovem esse tipo de fazem-no com lavagante. Fazem com lavagante, optam pelo lavagante e optam pelo carabineiro. Portanto, o produto que teve um salto gigante foi efetivamente o carabineiro. Mais uma vez, do Algarve ou de Marrocos, sim, claro. Mas também o Algarve, nós no Algarve somos uma espécie de mouros nesse sentido, mas sim, mas ele só existe na Costa Vicentina, Algarve, e então foi o produto que teve uma grande subida, uma grande ascensão, e de facto tem uma intensidade de sabor e uma textura, eu diria, mais interessante que a lagosta, pelo menos numa ótica de comida de fine dining. Mas, portanto, não há procura nos mercados do chamado alta gastronomia, logo o peixe não valoriza muito. Também, e também a mudança de paradigma, ou seja, hoje em dia aquilo que é luxo não tem necessariamente ser aquilo que é mais caro, e então a lagosta acaba por estar, na altura, teve associado, eu diria, a um novo riquismo gastronómico, em que as pessoas chegavam a uma marisqueira e comiam lagosta só porque sim, só porque era mais caro ou porque estava viva no aquário, e nem sempre isso é sinónimo de termos a melhor experiência gastronómica. Provavelmente podemos ter uma melhor experiência gastronómica com uma gamba do Algarve, se for muito fresca, em detrimento de uma lagosta de 3 kg, que já é super velho e super rígido. O peixe português é de facto especial? O peixe português, eu entendo que sim, que é especial. Mas porquê? Reunimos uma série de características que contribuem para isso. Uma delas é a nossa geografia, esta proximidade, a riqueza das nossas águas, que também tem a ver com a interação com o solo. Muitas vezes fala-se no mar português, mas o mar só é o mar porque temos um determinado solo. É esse solo que induz o crescimento das algas, que por sua vez vão ser o alimento dos peixes que as comem, que por sua vez vão ser o alimento dos peixes dos grandes predadores, como o atum, o espadarte, o peixe-espada preta. Portanto, este ciclo biológico contribui para que, e a riqueza de nutrientes que existem nas nossas águas, contribui para que o peixe seja um peixe bem alimentado, um peixe com gordura, com sabor. Paralelamente a isso, a nossa proximidade aos pontos de pesca também faz com que o peixe chegue aos mercados de uma forma muito rápida.
e também a nossa cultura, esta proximidade que temos à pesca faz com que realmente nós instiguimos ao consumo dessas espécies, dessa eu há tempos máxima. falava com um dos investigadores da Universidade dos Açores, a propósito do peixe português, e ele falava-me das correntes, porque nós temos aqui algumas correntes que vêm de água quente, que vêm lá debaixo do Mediterrâneo e que sobem, temos correntes frias, encontram-se mais ou menos aqui, e esta junção é que dá o alimento e o sabor ao nosso peixe, não é? Também, eu costumo associar isso numa gíria mais prática, dizendo que é uma espécie de triângulo dourado. Portanto, é a junção da saída do Mediterrâneo com o norte da África, com uma ligação ao norte, às águas frias do norte da Europa. E então isso faz com que tenhamos uma mistura muito completa de espécies. Nós temos em Portugal cerca de 180 espécies comerciais, não falamos de espécies biológicas, porque aí seriam mais de 1000. Mas espécies comerciais são 180. Mas depois vendem-se 20. Não, vendem-se muitas. Agora, aquelas que são muito valorizadas são 20, não é? Mas vendem-se mais, cada vez mais. E quando falam em 180, falam entre cefalópodes, bivalves, crustáceos e peixes, não só peixe. Eu vou aproveitar um registro, estás aqui, porque tu és um bocado um guia para um comprador de peixe, não é? E, portanto, a esta hora muitas das pessoas nos estão a ouvir assim, ok, peixe, mas então como é que eu sei que o peixe que estou a comprar é bom? É uma pergunta de $1 milhão, mas para o teu negócio não, tens que saber como é que é. Dicas concretas. Eu chego à banca do mercado, tenho peixe com aspecto fantástico e agora vais-me dizer como é que eu, pelo aspecto, consigo escolher. Certo. Para já há 2 conceitos. Há o conceito de frescura e o conceito de qualidade. A frescura vê-se pela... Sim, pela já a frescura. Sim. A qualidade é outra coisa. A frescura é o brilho, não é? O brilho dos olhos, o brilho da pele, a viscosidade da pele. Olha, aquilo tem brilho. Como é que a gente distingue? Tem que ser um brilho natural. Obviamente depois já há a prova dos 9. Portanto, pode efetivamente estar muito brilhante e ter sido lavado, salpicado com água do mar. E como é que o pobre mortal que vai comprar sabe isso? A guerla vermelha. São quase todas vermelhas, mudou o tom. Não é fácil. Para ti não. Não, mas a guerla tem que estar mesmo vermelha, não pode estar acastanhada, roxa, a vivacidade do olho, a saliência do olho. A cor da escama também, por exemplo. As barbatanas, ou seja, as barbatanas intactas, é sinónimo que o peixe sofreu muito pouco no processo de extração, no processo de pesca. Depois uma análise mais próxima pode ser ao tacto, através se realmente o corpo do peixe apresenta firmeza, ou não. Questão do rigor mortis, não é? Ou seja, se um peixe está mesmo rígido, significa que já entrou num processo de rigor mortis há pouco tempo, ou então, melhor que isso... Vamos explicar, o rigor mortis é aquele período a seguir ao peixe... Sim, o peixe quando morre passa primeiro por uma fase de pré-rigor mortis, em que o corpo ainda está mole, e é chamado, nós na gíria chamamos mole de vivo, ou seja, ele ainda não entrou num processo de rigidez cadavérica, portanto, e aí só se encontra em mercados muito especiais, como poderá ser alguns no Algarve, poderá ser eventualmente na Costa Norte, no mercado de Angeiras, em que os peixes ainda chegam vivos ao mercado e então ou são vivos, ou podem ser comprados vivos ou recém-mortos. Ou seja, ainda não há uma contração muscular. Ainda não há uma contração muscular, isso aí é fantástico. E passada essa fase, o peixe entra num processo de rigor mortis, se for bem trabalhado, ou seja, se o peixe tiver sido arrefecido naquela fase pós-sacrifício, porque também se não tiver sido... Esse é um tema fascinante, e vou só interromper, mas não te esqueças que estamos no rigor mortis, que é o segredo de um peixe fresco, qual é? É o momento em que ele é apanhado, certo? E isso é uma preocupação grande que tu sempre tiveste, que é o que é que o pescador faz quando tira o peixe do anzol? Aí é que se decide a qualidade de um peixe, não é? Bom, antes do anzol. O anzol é uma arte de pesca. Outra arte será uma rede de emalhar. E aí, no caso da rede, o peixe morre debaixo d'água. Ou em algum tipo de rede pode morrer debaixo d'água. Portanto, depende do tipo o peixe morre sempre asfixiado. O peixe pode morrer fora d'água, não é? Pode morrer dentro da água e entrar em decomposição, numa rede que fica demasiado tempo na água, e então a ideia do peixe sair muito fresco do mar é errada, porque o peixe até já pode sair completamente putrefacto da água. Ou seja, porque e há redes, nomeadamente a rede da lagosta, que é uma rede que é deixada no mar 2, 3, 4, 5 dias, para que o peixe fique emalhado na rede, e depois a lagosta se sinta atraída por aquele odor putrefacto, que a lagosta é um necrófago, portanto a lagosta vem comer o peixe estragado. E então, para se capturarem lagostas com a rede, é necessário estragar muito peixe. E aí, esse tipo de redes extraem da água peixes vivos e peixes putrefactos e peixes assim. Os putrefactos não são vendidos, os outros entram num circuito comercial. Os peixes... Ou seja, então o peixe de rede é sempre um peixe que morreu, está há mais horas morto e há menos horas a ser bem conservado. Rede de emalhar. Há outro tipo de rede que é a rede de cerco. A sardinha é uma rede cercadora, ou seja, o barco detecta o cardume, faz um cerco ao cardume e retira o cardume da água viva. De quanto tempo demora esse processo? São um processo de 30 minutos, 1 hora. Tanto o processo de extração, o processo de detecção do peixe, a procura do peixe, pode ser uma noite inteira.
Uma vez fomos para o mar, se te lembras? Uma noite horrível. Branca de Sagres. Na Branca de Sagres, mau tempo, enfim, não vamos contar o resto, mas não correu assim muito bem. Mas, portanto, aqui a questão é, as pessoas dizem, é um peixe de anzol, é melhor e tal. Porquê que um peixe de anzol é melhor? É isso que eu te queria perguntar. Pronto, há várias perspectivas. A primeira será o stress reduzido que o peixe que possa ser extinguido ao peixe, se realmente o peixe for de anzol vivo, porque também há anzóis que é palangre de fundo, e aí o peixe fica já agora, o palangre de fundo, convém explicar, fica lá os anzóis durante a noite e depois vem-se de manhã buscar e o que estiver está. Exatamente, e aí o peixe foi capturado pelo anzol, mas pode até já sair morto da água. Tudo depende da duração em que o palangre, que aquela arte de pesca, fica no mar. Se for um anzol tradicional, uma cana, uma linha de mão, a chamada linha de mão, em que é um pescador e uma cana, ou um fio e uma linha, aí o peixe sai vivo da água e o momento crítico então passa a ser o momento do sacrifício. Como é que aquele peixe que saiu... O que é o momento do sacrifício? É o momento em que o peixe perde a vida. E como é que ele perde a vida? Não é? Porque o peixe saiu vivo da água, aos saltos. Depois o que é que vai acontecer? Não é? O que é que vai... Sim, exatamente, ele foi retirado do habitat natural, de repente chega aqui à área atmosférica do planeta Terra, e o que é que lhe acontece agora? Não é? Se é deixado aos saltos... que é o que normalmente se fazia, não é? Que é o que normalmente se fazia. Então, que é o que não se deve fazer. Na gíria, os pescadores dizem que fica a estrabuchar aos saltos, não é? Ou se existe algum tipo de sacrifício induzido, que é o método japonês, que se chama Ikijimi, que é uma morte induzida. Consegues explicar esse método? O método Ikijimi, já agora posso fazer uma parte. Sim. Eu também assisti a isso. Basicamente é um método em que o peixe, em poucos segundos, se corta a espinal medula do animal e tira-se a medula sem que ele perceba que morreu. Ou seja, isto é exagerando, mas o músculo não sabe que o corpo está morto. Exatamente. Certo? De uma maneira geral é isso. O peixe é morto sem que a carne do peixe, sem que o músculo receba a informação que morreu. Portanto, e o que é que estamos a fazer nesse caso? A retardar... e como é que isso se faz? Tens pescadores a fazerem isso? Temos alguns pescadores a fazer isso, são poucos, porque para o pescador, eu costumo dizer que o pescador é um caçador de peixe. Não é? A primeira missão de um pescador é extrair o peixe da água, é encontrá-lo e é extraí-lo da água. Se para além disso ainda pedimos que ele, para além de o extrair, ainda interrompa a sua atividade para fazer Ikijimi, então isso é uma tarefa adicional. Então há poucos pescadores, por um lado, que o saibam fazer, por outro lado, que estejam dispostos a fazer, e também é preciso que o mercado valorize que isso seja feito. Ou seja, que o mercado realmente pague... Estás a introduzir uma técnica japonesa em pescadores que toda a vida pescaram sem nada disso. Exatamente. Não é? Mas consegue-se fazer isso com algumas pessoas. Consegue-se fazer com algumas pessoas. Isso proporciona peixe de altíssima qualidade. Sim, aí entramos na Liga dos Campeões. Isso já é um peixe que realmente o sacrifício foi pensado e foi minimizado o stress do animal para prolongar o tempo de vida útil. Portanto, aí a grande diferença é que um peixe que morreu por Ikijimi, sobretudo para ser comido cru, consegue ter o mesmo sabor que tinha ao fim de 3 dias, consegue ter o mesmo sabor que teria ao fim de um dia apenas. Portanto, nós conseguimos... E a textura? Uma vez eu acompanhei a isso. Comparando o mesmo peixe morto, de morte natural, entre aspas, no anzol ou em cima do barco, e o Ikijimi, o que é que se nota quando se trinca aquilo? Quando se trinca, ou seja, se nós provarmos esses mesmos peixes ao fim de 3, 4 dias, não é? Porque é sempre o grande drama do humano é comer um peixe que não esteja fresco, é comer um peixe que saiba, que de alguma forma que lhe transmita alguma insegurança. Portanto, aqui o ponto crítico não é, a diferença não se vai sentir ao fim de horas, ao fim de um dia, vai-se sentir sobretudo ao fim de 3 a 4 dias, em que um peixe morto por Ikijimi tem mantém os aromas iniciais como se tivesse sido pescar há poucas horas atrás. Portanto, nós retardamos aquele processo de envelhecimento do músculo do peixe, do músculo, das gorduras, tudo isso. Obviamente que o processo de Ikijimi depois pode ser complementado com a evisceração rápida, ou seja, em que nós retiramos as vísceras do peixe para reduzir a contaminação visceral, até porque muitos peixes estão parasitados, provavelmente muitas pessoas desconhecem. Então, quanto mais rápido ele morrer e se tirar as entranhas, menos toxinas entram. Ou menos não são toxinas, são parasitas. Ou seja, mesmo, e muitos peixes estão parasitados, pessoas desconhecem, as autoridades sabem, mas é algo que faz parte do habitat do peixe. Sim. Obviamente, umas espécies mais do que outras, e então essa evisceração é fundamental para manter a qualidade do animal. E tu andas a explicar isso aos pescadores? Eu explico por um lado aos pescadores e por outro lado a alguns chefes de cozinha que efetivamente se interessam também por essa temática, não é? Porque o resultado final da excelência à mesa começa no mar, não é? Mas sabes que uma vez provei a mesma dourada, duas douradas
mortas de maneiras diferentes e, de facto, mesmo cruas, há uma diferença na textura da carne, que é mais rija, outra é mais, parece estar um bocado amassada e, enfim, são coisas muito diferentes. Mas, portanto, tu criaste o teu projeto, vou entregar peixe super fresco em toda a parte. Mas esse em toda a parte vai até onde? Eu sei que tu entregas peixe muito longe. Sim, nós exportamos para os Estados Unidos, para o Dubai, tanto, aí dependemos de parceiros, de meios logísticos para o fazer. Mas um peixe que é apanhado, que chega hoje à lota, quando é que o entregas no Dubai ou em Montreal? Se chegar hoje à lota, podemos, em Montreal pode estar amanhã. Se for no Dubai, chega amanhã à noite. Há processos administrativos e logísticos pelo meio, ou seja, no que depender de nós conseguimos entregar no aeroporto às 5, 6 da manhã. Obviamente depois passa por um processo de alfandegário, por uma ligação aérea. No limite, Pedro, tu consegues entregar um peixe no Canadá antes de que uma grande superfície muitas das vezes consegue tê-lo à venda. Eu diria que sim, porque de facto, por vezes as grandes superfícies têm cadeias logísticas muito complicadas e otimizam pela via dos custos e não muitas vezes pela via da qualidade. Mas é curioso, é uma reflexão sobre isto, não é? Porque de facto, quando há um investimento na qualidade e é preciso entregar a clientes muito especiais, tu consegues em 24 horas pôr um peixe dos Açores, sim, em Nova Iorque, não é? Sim, porque são clientes que valorizam essa frescura, pagam por essa frescura, reconhecem-na. São clientes que, e isso dá-nos bastante gosto de trabalhar, perceber que de facto são clientes que estão completamente sintonizados e também fascinados com esse lado ultra fresco do peixe. Nós temos clientes que só aceitam o melhor do melhor, ou seja, e eles sabem perfeitamente distinguir entre uma coisa, um peixe bom e um peixe belíssimo. Voltamos à questão de fundo filosófica quase. O que é um peixe bom? Agora vamos falar da qualidade. Há pouquinho estamos a falar... Sim. Frescura. Da frescura. Embora a frescura é uma coisa muito estranha, porque o que é um peixe fresco para quem todos os dias vai comprar, todos os dias não digo, mas vai comprar peixe fresco seja à peixaria que estão a desaparecer, seja à grande superfície. O que é um peixe fresco? É um peixe que tem 24, 48, 72 horas? E que está ali? É uma excelente questão. Há países, e Portugal em certo aspecto também toca, o salmão que é vendido em geral ao consumidor quantos tem dias? No mínimo 5, mas pode ir até 12 dias. E é apresentado como um peixe fresco? E é fresco, porque está no gelo, porque está conservado entre os 0 e os 5 graus. Porque também no Isso caso... é um peixe frio, não é propriamente um peixe fresco. Exato, mas há uma associação entre frescura e frio, não é? E isso na Alemanha comercializam-se peixes com 12 dias, 14, 15, 18. Obviamente que o tempo de vida útil das espécies varia conforme a tipologia do peixe. Ou seja, uma coisa é falarmos de peixes muito gordos como uma sardinha, outra é que falarmos de peixes muito magros. Os peixes mais gordos aguentam mais tempo de espera em banca, não é? Menos mais gordo é o peixe em geral, ou pelo menos os peixes pelágicos, os peixes azuis de pequeno porte aguentam menos, porque a carga de gordura é tão grande que vai alterar. E também depois tem a ver com a componente enzimática das vísceras, em que se degradam com muita facilidade. Ou seja, um exemplo será a cavala. A componente enzimática que existe no estômago da cavala é tão potente que ela quase que entra em autodegradação e decompõe as... O sabonete também é muito sensível, não é? O salmete também, mas tem mais a ver com, não diria tanto a parte enzimática, mas mais a própria alimentação do peixe, porque o salmete... Mas os peixes mais consumidos, imagino que seja praia dourada, o robalo, esses peixes normalmente pode-se considerar que ainda está fresco durante quantos dias? Ou seja, quando eu chego a um local para o comprar, tenho que contar com o tempo de pesca, venda e tal, portanto isso são 24 horas vão à vida, no mínimo. Isso foi a grande interrogação da minha tese de estágio, quando tirei a licenciatura em Bioquímica, que era perceber efetivamente qual seria o parâmetro bioquímico que nós podíamos usar para identificar o limite máximo da frescura do peixe. Então fomos analisando peixe dia após dia, concretamente, neste caso, a carne do peixe, o músculo do peixe, e percebemos que havia uma diferença ao fim de 10 ou 12 dias. Naquele caso nós analisamos a dourada, a safiro, robalo, e percebemos que ao fim de 10 ou 12 dias é que havia indícios da degradação da carne do peixe. Mas o peixe, se pensarmos no peixe como um automóvel, né, a carne será uma espécie do chassi do peixe, mas depois existem as vísceras, existem os olhos, existe a pele. Portanto, naquilo que é o músculo, 10, 12 dias seria em geral, e obviamente que isto varia depois de espécie para espécie. Lá está, não falamos de peixe, não falamos agora de crustáceos, nem de bivalves, nem de lagostas.
peixe, ao fim de 10, 12 dias é quando existem sinais de alteração da... Aí convém não coisa, mas portanto até esses dias, 3, 4, 5, 6 dias é mais ou menos tranquilo comer peixe. É tranquilo, sim. Não é? Isso leva-nos a uma outra vertente que é, Portugal não tem peixe suficiente para alimentar nem os portugueses, certo? Sim. Não há peixe suficiente. Nós consumimos da aquacultura, que é obviamente, imagino que concordes que é necessário, senão ninguém comia peixe hoje em dia. Mas a aquacultura não é só... há qualidades muito diferentes. Como é que um consumidor percebe qual é a aquacultura que lhe dá mais qualidade para aquilo que ele vai comprar e que está na banca e que está identificada a aquacultura? Sim. Ferramentas é que há para perceber, ok, mas esta aquacultura é uma coisa que é um bocadinho melhor. De forma simplista, existem 3 tipos de aquacultura. Existe a aquacultura offshore, ou seja, que é em mar aberto, com jaulas, em que o peixe, os cardumes do peixe crescem dentro dessas jaulas e onde se consegue ter uma intensidade de uma população superior, onde a oxigenação é gratuita, porque o mar está... Mas também são alimentados com farinhas. Com farinhas, normalmente até farinhas mais económicas, porque é uma aquacultura chamada intensiva, em que o objetivo é produzir uma matéria-prima mais baixa rapidamente e aproveitar os recursos naturais, aproveitar a natureza, o mar, o oxigênio do mar. Isso é um alimento, não é? Uma coisa é falarmos de prazer gastronómico, outra coisa é falarmos de comida. Isso é comida marinha. Se vermos a conversa para o prazer gastronómico, e isto quando falamos em aquacultura, temos depois a aquacultura semi-intensiva, que é produzida inshore, ou seja, na costa, concretamente em Portugal, na Ria Formosa, na Ria do Alvor, no estuário do Sado. Houve em Aveiro, mas depois aquilo foi... Houve alguma coisa em Aveiro, também na Figueira da Foz, ou seja, onde existem rias ou estuários, é possível criar um tipo de... No Algarve digam-se por esteiros, em Espanha são os esteros, que são uma espécie de canais naturais, ou então são canais cavados naquele sedimento peludoso, em que depois os peixes crescem ali dentro. E portanto ali há muitos nutrientes, eles têm ali uma alimentação muito melhor. E isto no fundo é como a agricultura super intensiva ou menos intensiva, quer dizer, obviamente que o menos peixe por metro quadrado num ambiente mais rico produzem melhor carne. Uma farinha melhor, uma farinha melhor e... Falaste em 3 aquaculturas. Sim, e depois há uma que eu acho, não sei se ainda existe, que é a extensiva, não é? Que no Algarve havia um termo que se dizia para designar essa aquacultura extensiva, que era as tapadas, ou seja, eram os tais esteiros em que eles eram tapados nas pontas e os peixes que já lá existiam continuavam a crescer de uma forma completamente natural. Ou seja, não havia adição de farinha, havia simplesmente bloquear aquele habitat marinho, aquele canal, e eles comiam o que havia ali. Mas isso não deve ser muito rentável hoje em dia, não é? Sim, isso é chamada aquacultura nas calmas, é preciso esperar e não é preciso... Portanto, seja como for, tu não negocias com esse tipo de peixe? Nós negociamos com aquaculturas, é inevitável hoje em dia, porque faz parte de um conjunto de soluções que temos que dar a alguns dos nossos clientes. Tentamos sempre dar a melhor opção possível àquilo que o cliente quer. Eu gostava que tivéssemos já aquaculturas extensivas, não é? Mas não é. Só que a aquacultura extensiva duvido que seja rentável, ou pelo menos que dê resposta à avidez de consumo e às necessidades de consumo que os mercados têm hoje em dia. Pedro, eu vou aproveitar, estás aqui para mais estas dicas, porque quem nos está a ver vai ter esta dúvida. Vão a uma praça, está lá um robalo, é mar, mas não é selvagem. Ou seja, uma coisa é um robalo que é do mar e nós associamos, este é o mais selvagem que há, foi apanhado ali, fantástico. Não é verdade isso. E não está lá escrito. Um robalo pode ser de mar e não ser selvagem. Como é que a gente resolve este problema? Porque é que este custa 28 e aquele custa 19? Exatamente. O resolver passa pela legislação, não é? E pela legislação... Não. Identificação. O consumidor olha para aquilo, como é que ele distingue? Bom, aí já é difícil, há técnicas, eu posso partilhar, uma delas obviamente é a forma do peixe. Como assim? Ou seja, o peixe selvagem é sempre um peixe mais atlético, porque é um peixe que nada, é um peixe mais atlético como? Eu estou a ver o robalo, por exemplo. A cabeça do robalo é afunilada à frente e é um bocadinho achatada. Certo. Ok, um selvagem, em que é diferente aí, que perceptivelmente para a pessoa do... Pronto. Quando falamos em selvagem temos que pensar no habitat, ou seja, pensarmos no robalo selvagem quando se está na Ria Formosa, naquele habitat da Ria Formosa, ou no robalo selvagem quando se está em Sagres,
ele é selvagem e vão ser dois diferentes. Portanto, até tem cores diferentes. Tem cores diferentes, ou seja, se nós estivermos a comprar um robalo selvagem na Praça de Olhão, ele tem que ser claro. E aí o peixe de viveiro já é escuro, muito escuro, ou seja, a tonalidade do peixe está-nos a levar para o habitat. No norte já é diferente. No norte o robalo natural é escuro, mas aí vamos para outro tipo de análise, será por exemplo o conteúdo estomacal, ou seja, o robalo da aquacultura tem a barriga cheia de banha, uma banha artificial, que foi engordado, e o robalo selvagem, e isso é relativamente fácil ao consumidor pedir para ver o conteúdo, no robalo selvagem dentro do estômago vai ter caranguejos, vai ter sardinhas, vai ter pequenos peixes. E o outro tem gordura? E o outro tem dentro banha. Do estômago? Sim, gordura, banha, assim mesmo. Não é banha. por fora? Não, tanto a barriga não, muitas vezes barriga é ovada, sim, e no interior ventral, do ventre do peixe, é cheio de gordura. O outro, aquilo que tem é gordura dissipada no corpo e depois pode até ter uma barriga pançuda, como é o caso agora, em que neste preciso momento os robalos estão ovados, e então se formos comprar um robalo selvagem, a barriga vai ser muito grande, não porque está cheia de gordura, mas porque está cheia de ova. E então é fácil logo perceber a diferença de um animal e outro através do conteúdo estomacal. Mas isso nem sempre é fácil, ou seja, mais seguro às vezes é mesmo o preço, não é? Bom, o preço pode... Há praças em zonas abastadas do país em que por vezes vendem robalo da aquacultura a preços muito próximos do mar, o que ainda gera mais confusão. Pois, e podem chamar que é de mar, mas vem da aquacultura, está feita no mar, portanto eles podem lá pôr mar, sim, não é? Sim. O correto seria robalo selvagem, se bem que o termo é um bocadinho agressivo, não é? Selvagem, o peixe é natural, um peixe da natureza. Eu pessoalmente acho que isso é um robalo natural. Mas isso não está codificado em termos de lei, o que é que deve estar lá escrito? Mas era uma questão de honestidade para com o consumidor, devia estar lá bem identificado, se é capturado, de que forma, qual é o aparelho ou a forma bem. Sim, a lei obriga, sim, tem que estar identificado um modo de extração, que é se é pesca extrativa, ou seja, pesca tradicional ou aquacultura, esse é logo o primeiro caminho. Depois, dentro da pesca extrativa, a arte de pesca, ou seja, se é um peixe dar anzóis e linhas de mão, redes de emalhar ou armadilhas. Não é? A tua preocupação com o peixe fresco vai a uns limites que eu achei muito curiosos. Eu uma vez lembro-me de ter estado na empresa do Pedro e ele exporta camarões ou gambas que chegam vivos aos sítios. Eram umas embalagens, não sei se ainda o fazes, que era uma cama, parecia que tinha uns lençóis fofinhos com umidade, e o bom do camarão, deitavam-se uns ao lado dos outros, e eles, quando o cliente abre, eles ainda mexem. Como é que tu te lembraste disto? Bom, aí esses camarões vinham de um projeto que eu acho que hoje em dia até já nem continua, mas em que era um viveiro de camarões e que acondicionava dessa maneira. Portanto, isso era uma espécie de viveiro especializado em camarões e, de facto, conseguiu perceber a forma indicada de os conservar, porque depois no que toca aos camarões de profundidade, como será um carabineiro ou uma gamba, aí já se torna impossível fazê-lo, porque são camarões que habitam, no caso do carabineiro, entre os 500 e os 1000 metros, a gamba entre os 200 e os 500, ou seja, são camarões que assim que chegam à superfície já não conseguem ter muito mais resistência. Não é? Tu achas que em Portugal há sustentabilidade alimentar no que diz respeito ao peixe? Ou seja, nós não temos frota suficiente para alimentar nem sequer o país, mas a pressão constante, seja pela veia do turismo, a pressão constante sobre o nosso mar, não te preocupa? Preocupa-me e temos assistido nestes 2-3 últimos anos um acréscimo preocupante do nível de preço dos peixes selvagens, o que é uma consequência da redução da pesca artesanal, ou seja, as espécies mais gastronómicas estão cada vez mais caras e isso é o resultado de facto... Isso é bom, porque é para valorizar um produto, para não podemos todos a comer imperador porque não há o suficiente, quer dizer, não é? Não, isso valoriza a pesca artesanal e acho que faz todo o sentido valorizá-la. Depois há outra perspectiva, que é a perspectiva do consumidor, mas aí pagamos a exclusividade, como em tudo na vida, quando queremos algo que é muito exclusivo, temos que o pagar, até porque esse exclusivo tem um custo operacional. No caso da pesca artesanal, ir pescar um imperador, como nós fomos no barco no Branca de Sagres, a 1 ou 2 horas de distância da costa, e ao mínimo, hoje em dia os barcos têm que ir 3, 4, 5 horas de distância da costa, portanto temos deslocação, temos gasóleo, temos toda uma operação logística que é muito cara, muitas vezes para extrair da água meia dúzia de peixe. Portanto, é isso que faz com que o peixe seja caro e Sim, mas acho que toda a gente concorda, não pode haver peixe barato e bom para todos.
Sim, Não é? efetivamente. Agora, se o peixe está a desaparecer, se os recursos estão a desaparecer, não podem ter o mesmo valor como quando os recursos estavam cheios, claro, não é? E como as lotas os estavam... recursos estão a desaparecer também porque existe hoje em dia uma política de gestão dos recursos marinhos diferente do que assistia há 20 anos, ou seja, acho que o propósito é delimitar ou interditar à pesca cerca de 30% das zonas de captura. Ou seja, muitas vezes o peixe até existe, mas não se pode pescar. Agora isto aconteceu recentemente nos Açores, ou seja, foram decretadas novas zonas de defeso, zonas onde a pesca é proibida, ou seja, o peixe está no mar, mas ele não chega ao mercado. E como não chega ao mercado, torna ainda mais caro e mais especial aquilo que é capturado. Por outro lado, em termos de sustentabilidade, o que eu acho é que nós, comparativamente a outros países, nomeadamente com a Espanha, acabamos de ser mais sensatos porque somos muito menos intensos na pesca de arrasto. Mas também somos menos intensos, temos uma frota que foi reduzida quase à extinção por decisão europeia. Sim, por decisão. Nos anos 90. Sim, por sim. Pagaram aos pescadores para abater para os seus abater barcos. Sim. Foi uma decisão errada, na minha opinião. E diz-me uma coisa, marisco. Portugal, país de marisco, isso... Eu queria que fosses tu a dizer isto e não eu. Quando entramos hoje em dia, numa marisqueira, pedimos santolas. Onde é que vêm essas santolas? Eu, assim, de uma maneira geral, diria que 20% a 30% nacionais, 60% a 70% importadas. Isto se for santola, porque se for sapateira é 95% importada e 5% nacional. Portanto, na sapateira, 95% do que comemos nas nossas marisqueiras não é de Portugal. Vem de Inglaterra. Da Bretanha, da França, mas sobretudo Inglaterra, Escócia. Então, isto é uma informação de serviço público, não é? Porque as pessoas têm que saber ao que vão. Porque Portugal é um país com muito e bom marisco. Aliás, o próprio Adriá dizia que Portugal tinha o melhor peixe e o melhor marisco do mundo. Mas hoje em dia o português está a consumir marisco que não tem nada a ver com o seu, convencido que é o marisco português. É uma inevitabilidade do mercado, pergunto. Sim, em relação a esse tipo de crustáceos, sim. Ou seja, a costa onde o planeta Terra realmente produz muita sapateira é naquele habitat da Bretanha. Portanto, produz tanto que nós conseguimos ir lá buscar e trazê-lo e criou-se esta rotina de consumo. Aquilo que Portugal tem muito bom de marisco, eu diria mais uma vez, e que é distintivo, é os crustáceos de profundidade que existem no Algarve, a gamba do Algarve, o camarão vermelho, o carabineiro. É o Algarve, eu tinha avisado. Mas aquela costa tem esse privilégio. Sim, o carabineiro, gamba do Algarve, que é fantástica, aquela gamba que até chega a ter uma cor quase lilás na cabeça. Esse é o camarão vermelho. Isso é o camarão vermelho. E depois a gamba branca, que é chamada a gamba do Algarve, mas que tecnicamente se designa por gamba branca. E aí sim, Portugal tem um bom posicionamento em termos de recursos, ainda tem. Devemos lembrar que esse tipo de camarões são pescados por pesca de arrasto, ou seja, não é uma pesca de anzol, não se pescam camarões de anzol, portanto estamos sempre sujeitos à ação de arrasto. É uma pesca muito sustentável para o planeta, não é? O arrasto. Sim, o arrasto de fundo tem várias consequências. Agora, se queremos continuar a comer camarões, não existe outra forma. Camarões selvagens. Existe outra forma, que é produzir em aquacultura, como existe... Já se produz tudo em aquacultura ou não? O que é que não se produz em aquacultura? É mais fácil. Eu diria que os peixes de profundidade, ou seja, o cherno, o imperador, o gorás, são peixes que estão habituados a verem com pressões tão altas... Que não se produz. Que ainda não serem se produz. tão caros também. Sim. A questão do atum também, por ser grande, por ser migrador... também não se consegue-se estabulá-lo, ou seja, consegue-se capturar atuns em ambiente selvagem. E fica ali guardado no mar, no Algarve, temos a almadrava à frente Exatamente, do olhão, temos duas almadravas, já tivemos 50, agora temos almadrava, duas. Já agora traduz para quem nos está almadrava é uma palavra que vem do árabe, que significa o local da matança e que está associada a um tipo de pesca do atum, que é a armadilha do atum. Tecnicamente são um método. É uma ratoeira, que é uma atuneira. Uma atuneira. Eles entram e depois já não encontram a saída e andam por ali. Em Espanha é muito conhecido por almadrava, a palavra vem do árabe e é mas uma aí o atum está vivo, está a alimentar-se com o que existe ou é alimentado com peixe que lhe é levado? É sobretudo alimentado com peixe que é levado, pese embora naquela jaula gigante que ele fica reservado. Entram também outros peixes, naturalmente, entram sardinhas, entram se eles puderem comer, comem. Mas é sobretudo porque ali o que se pretende é uma engorda forçada, não é uma engorda induzida, e então ele é alimentado não com farinhas, mas sim com peixes selvagens, sobretudo com cavala e carapau negrão. E depois o que é que acontece? Vai para o Japão? Hoje em dia, sim, o de Portugal parte sim, vai para o Japão. O de Portugal sim, e depois vamos comprá-lo à Espanha. E vamos comprá-lo à Espanha, foi pescado em Portugal, engordado em Portugal e depois vamos comprá-lo mesmo. Isso acontece com outras coisas. Sim.
o marisco português, grande parte, é vendido para a Espanha, certo? Sim, estes crustáceos que eu falava, os crustáceos de profundidade, Sim. a esmagadora maioria vai para o mercado espanhol. 90% diria. Sim. Daí a lota lá em baixo, nos teus reinos, exatamente, é uma lota feita a pensar em Espanha, certo? Sem Até dúvida. com os horários. Sim, são uma lota matina, começa às 4:30 da manhã e que é frequentada por 95% de compradores espanhóis, porque efetivamente em Espanha existe uma apetência, eu diria, maior para valorizar esse tipo de camarão de profundidade. Ou seja, nós portugueses valorizamos a sapateira que vem da Escócia e depois os espanhóis valorizam o quê? A gamba do Elva. E de onde é que vem muita da gamba do Elva? A gamba do Elva grande e boa, muita dela vem do Algarve. Porque, efetivamente, os espanhóis também têm muitos barcos a pescar gamba, só que pescam tanto, e são tantos a pescar, cada vez mais a gamba que eles têm é curta. A Espanha tem uma das maiores frotas pesqueiras do Exatamente. mundo, não é? Portanto, então, no que toca à pesca de arrasto, parecem abelhas. Os barcos lá parecem enxames de abelhas, tal a intensidade de pesca. porque eles também vêm cá comprar, porque já deram cabo dos estoques deles, não é? Sim, e sobretudo vêm cá procurar o especial e o grande. Ou seja, a nossa tranquilidade e a nossa forma mais pousada, diria, de pescar, mais ponderada, o facto de a nossa pesca ter menos presença de pesca de arrasto faz com que muitas espécies cresçam mais. Então, eu, por exemplo, comprei um gurás nos Açores que tinha 5 quilos. Portanto, é raro, é difícil. Portanto, os peixes têm tempo para crescer. Quanto é que está o quilo do gurás? Olha, este ano atingiu o pico máximo, andou em... Também tivemos um mau tempo, mas anda na casa... O grande, aliás, o gurás também, que é o mais caro, que é o gurás para 2 pessoas, é o mais valorizado em Espanha. São gurás entre 900 a 1,2 kg. Anda a sair da lota entre os 50 e os 55 euros na lota. Ou seja, o restaurante vai vendê-lo a 120 para aí ou mais, não é? Pronto, entre 120. E o imperador hoje em dia é o mais valorizado, não é? Sim, o peixe mais caro. Há uma disputa entre imperador e pregado, mesmo assim acho que o imperador com alguma tendência para o imperador a ganhar. E o pregado não se faz em aquacultura? O pregado faz, mas aí pagamos a diferença. Isso é um fenómeno engraçado que eu acho que tem acontecido. Quando os países começaram a produzir em aquacultura, eu sempre achei que isso iria fazer com que o preço do peixe selvagem estabilizasse. E é precisamente o contrário. Quer dizer, é a questão aumentou, ou seja, existem milhões de toneladas de peixe de aquacultura, mas a mesma opção em versão selvagem parece que valorizou. É um bocadinho a valorização da diferença. E também porque cada vez mais existem mais restrições nas áreas de pesca. Aquilo que eu falava há pouco é cada vez mais nós vamos restringindo as zonas de pesca, vamos delimitando as zonas que podemos pescar, cada vez mais a artesanalidade da pesca é mais apreciada, mais rara. Existem poucos pescadores a querer continuar a pescar com os anzóis, não é? Sobretudo aqui no continente, nos Açores é diferente. Isso é estranho se tu me estás a dizer que tu valorizas muito esse peixe e pagas bem melhor esse peixe do que se for à lota normal, sem... Porquê que os pescadores só querem apostar na quantidade e não na qualidade? Não é só na quantidade, é na arte de pesca. Há artes de pesca que são mais fáceis do que outras. A rede de emalhar é um exemplo disso. A operacionalidade de largar a rede e de recolher a rede é maior, mais fácil fazê-lo do que iscar anzóis, ou seja, imagine 1000 anzóis, iscar 1000 anzóis, largar 1000 anzóis, voltar lá naquele dia seguinte, retirar o peixe de um a um, endireitar aquelas linhas todas, voltar, portanto este ciclo de trabalho, eu no dia estava a dar formação na empresa e chegámos à conclusão que era composto por 8 etapas, ou seja, a pesca, aquilo que nós achamos que é pesca de anzolo, são 8 etapas, a preparação, o iscar, o largar, o despender, portanto são 8 passos para tirar um peixe de água. Portanto, é muito... tens de ter quantidade para compensar o investimento. Depois tens de ter quantidade, porque a parte desse tempo todo tens os custos operacionais, é preciso comprar isco, ou seja, o pescador para pescar com anzol, muitas vezes tem que comprar um isco, tem que comprar sardinha, tem que comprar lula, tem que comprar cavala para iscar, portanto ele tem que adquirir primeiro, tem que investir, ou comprar caranguejos vivos, depende da pesca, largar, portanto é uma operacionalidade difícil e daí que muitos pescadores estejam a enverdar por outros caminhos. Pedro, tu que te negocias com os chefes mais exigentes do mundo, confiam no que tu envias, tu também sentes novos pedidos e novas... ou seja, hoje em dia já se quer meter tudo num prato, apanham-se espécies que nunca se apanhavam. Dá-me exemplos de coisas estranhas que os chefes te estão a pedir agora para tu vender. Bom, naturalmente depende do tipo de chefe que temos a falar. Podemos estar a falar de um chefe japonês, chefe francês, de um chefe... É indiferente. Ou estamos a falar de gastronomia com requisitos muito especiais. Sim, se for um chefe japonês, os pedidos mais estranhos que já tivemos foi o Sperman do bacalhau.
Portanto, tal como nós estamos familiarizados com comer ovas de peixe, sim, mas como é que tu extrais o esperma do bacalhau? Será que podes contar? No bacalhau não consegui, porque teria que vir da Noruega, e já existe uma linha de exportação completamente dominada pelo Japão, ou seja, o Japão, tudo o que é... Eu ouvi falar de baleia, porque usa-se em menus japoneses, não é? Sim. Agora, esperma de bacalhau como? Aquilo é retirado do bacalhau morto? Sim, tal como o peixe tem na cavidade ventral, tem a ova, se for uma fêmea, se for um macho, tem... E é usado para quê? Tem uma bolsa de esperma. Para acompanhamento, para tempero, é isso que eu quero perceber. Eu nunca comi, no Japão nunca comi, sei que é apressadíssimo, nunca tive a oportunidade de provar, mas vai sobretudo para esse mercado asiático. Portanto, esperma de bacalhau é uma nova tendência de mercado, tu vais ter que resolver esse problema. É uma tendência de mercado para os chefes japoneses, não é? Se for para os chefes nacionais, a tendência ultimamente é para um animal que nós estamos mais familiarizados, que é o ouriço do mar. O ouriço do mar começa agora a crescer. Começa a crescer. É delicioso. Falaram-me que há quem esteja interessado em pulgas do mar. Conta-me lá essas. Também, aí é um lado mais experimentalista, ou seja, há uma série de animais marinhos. Sei, aquelas pulguinhas, aquelas coisas meio transparentes, irritantes que na praia nos batem nas pernas, é isso? Sim. E querem pôr isso num prato. Querem por isso. Portanto, eu acho que é olharmos para o mar numa perspectiva mais de alimento marinho e não do... E como é que vais apanhar isso? Bom, o apanhar isso, haverá sempre técnicas para isso, né? Há imensas espécies que os barcos trazem, sobretudo os barcos de arrasto, trazem imensas espécies. Aliás, eu na altura fiz um evento com o chefe João Oliveira do Bela Vista, onde realmente nós confrontamos, naquele caso em concreto, convidamos o nosso inimigo, portanto o evento era baseado na sustentabilidade, e nós convidamos o nosso pseudo-inimigo, que era um barco de arrasto, a fazer parte do evento e a percebermos o que é que ele faz, espécies como é que ele invasoras faz. É que e então pedimos que nos trouxesse tudo o que ele apanha. E chegamos à conclusão que ele apanhava mais de 30 espécies, que nós nunca tínhamos visto aquilo numa lota, os chefes nunca tinham visto, espécies pequenas, com formas diferentes. Portanto, é proteína marinha que existe e que nunca chega às cozinhas. Em Espanha existem projetos, nomeadamente o chefe Ángel León tem projetos para aproveitar essa proteína marinha, como para integrar na alimentação humana, porque são pequenos animais marinhos, pequenos peixes, espécies que muitas vezes até podem abundar, mas por serem muito pequenas ou terem muita espinha, acabam por não integrar o circuito tradicional da alimentação humana. Mas era algo que nós devíamos pensar, sobretudo uma vez que a pesca de arrasto se mantém ativa, não é? Porque ela é quase... Ao menos não desperdiçar tudo o que lá vem, exatamente. Não é? Por exemplo, as alforrecas pedem... Alforrega não, pedem pinos do mar. Pinos do mar? Pinos do mar. Para cozinhas mais orientais ou não? Aí essa moda já está europeizada, ou seja, em Espanha, o intestino do pino do mar, a membrana interior, basicamente o pino do mar também só tem pelo e tem um intestino. É esse intestino que se chama espardanha e é um dos ex-libris da cozinha de autor espanhola e em concreto ali da zona da Catalunha. É muitíssimo apreciado, tornou-se apreciado na Catalunha, pese embora obviamente o mercado asiático seja o que valoriza mais. Mas aí temos um caso exemplificativo de um extremo em que o animal foi tão capturado que hoje em dia já não se pode apanhar pinos do mar. Não se pode apanhar, não se pode fotografar, não se pode nada. Mas só para fins de investigação. Está cheio de pinos do mar, a costa. Já esteve, hoje em dia não sei se está, porque já não se podem apanhar, mas para teres uma ideia... Mas havia muita ideia de que o pino do mar era uma coisa sinónimo de águas poluídas e não tem nada a ver com isso, pois não? O pino, não creio que tenha a ver com águas poluídas, porque o pino do mar realmente vive no fundo do mar e é um limpa-fundos, ou seja, terá certeza um papel importantíssimo na regeneração da matéria orgânica do fundo do mar. Não é? Tal como tem o salmonete e tal como tem os camarões. As gambas que falávamos há pouco, todos esses animais contribuem para e alimentam-se e crescem da matéria orgânica que existe no fundo do mar. Portanto, o pino do mar foi capturado em forma quase industrial, ou seja, manual, mas industrial, porque um mergulhador conseguia apanhar 300 kg num dia. Portanto, rapidamente esgotou. Pedro, e diz-me uma coisa. Conta-me uma história que tem a ver com as ostras. Muito provavelmente, muitos dos que nos estão a ver, e nós também já tivemos essa experiência, ostras, os franceses têm ostras espetaculares. A ostra francesa, grande parte, invariavelmente, é a ostra que esteve em Portugal a crescer e que depois vai para lá e volta com carimbo francesa, certo? Como é que funciona o circuito da criação da ostra, desde o início até ao fim, e onde é que Portugal entra no meio disso? Pronto. Nós temos em Portugal 3 ou 4 habitats idílicos para a ostra. Sim. Ria Formosa, Estuário do Sado, Aveiro.
que acontece é que as ostras são produzidas por aquacultura. Existem ostras selvagens que são residuais, mas a ostra é uma aquacultura, tal como a ameixa também é uma aquacultura. Os produtores começam por comprar uma pequena ostrinha que é produzida numa maternidade francesa. Ou seja, existem algumas maternidades em Portugal, mas a esmagadora maioria da ostra pequena vem de França. Ou seja, eu, produtor de ostras no Alvor, que seja, exatamente, compro as ovinhas, ou digamos o ovinho original, não exatamente, é este o termo, e meto-a nas nossas águas. Exatamente. E aquilo vai crescendo. Aquilo vai crescendo com os nutrientes. Porque são muito bons. São muito bons. Nas rias. São as tais microalgas, aquele microalimento que é gerado à custa do nosso solo e da riqueza marinha que temos. E fica aqui até a adolescência, não? E fica aqui até atingir um tamanho comercial. Que e depois vai para a França? Depois é comprado. Hoje em dia esse paradigma está numa fase de alteração, mas o normal é o produtor, assim que a ostra atinge o tamanho comercial que o mercado de França entende, e normalmente o tamanho comercial em França são ostras entre as 65 e as 85 gramas, portanto é a ostra pequena que nós conseguimos comer de uma só vez. Assim que a ostra atinge esse tamanho comercial, é comprada por produtores franceses por atacado, ou seja, é um caminhão completo de ostras. A granel. A granel, em sacos de ostras, muitas vezes nem é depurada nem nada. E depois o que é que eles fazem lá? É só embalam ou ainda cresce lá? Eles fazem mais. O francês tem o savoir-faire e o que eles sabem fazer, e sabiam muito melhor do que nós até há alguns anos atrás. Hoje em dia isso está a alterar, mas o que eles faziam muito melhor era a afinação da ostra. Ou seja, a afinação, engordar. A engorda da ostra. Ou seja, porque a ostra parte do sabor que nós Como é que eles engordam a ostra? Tem a ver com o tipo de águas em que colocam ostra, porque a água, a nossa água aqui faz com que a ostra cresça, a nossa água e o nosso sol, não é só a água, porque o sol a ostra precisa de fazer as marés também, não é? Aquela questão da ostra estar fora da água, leva sol, tal como nós, essa vitamina D que contribui para a calcificação dos nossos ossos, também a ostra precisa de calcificar, e então esse sol e água portugueses fazem com que a ostra cresça muito rápido, num espaço de 6 a 8 meses, enquanto que em França demoraria muito mais. Poderia demorar 1 ano e meio ou até mais. Portanto, cresce rápido, vai para a França e depois passa por uma água com determinadas características e engordam, ou seja, engordam o miolo da ostra. A casca já estava formada e aí vamos engordar a parte edível, a parte comestível da ostra, que é aquilo que dá prazer aos apreciadores, não é? E depois é vendido como ostra francesa. E depois é vendido por ostra francesa, porque aí já entramos numa questão legal, porque se estipulou-se que se a ostra estiver num determinado ambiente... Sim, claramente isto é tudo legal, não estamos a pôr isso em causa. A questão é que há aqui um percurso que a ostra na adolescência vai fazer o mestrado lá fora e sai de lá com uma doutorada francesa, não é? E no entanto foi toda desenvolvida aqui. O termo que me ocorre é uma espécie de barriga de algueiro, não é? Nós somos uma espécie de barriga de algueiro de ostras, não é? Esta conversa está-me a fazer fome. Para terminar, o peixe que te faz emocionar, a refeição que tu queres ter como a tua referência de frescura e felicidade? Isso é uma pergunta difícil, porque eu pessoalmente vejo uma maravilha por trás de cada espécie de peixe. Vejo uma maravilha no imperador que vive a 700 metros e que acumulou gordura durante toda a sua vida e tem uma pele vermelha que resulta do camarão que ele comeu. Vejo maravilha num robalo de mar que anda junto à costa e que sabe amar. Mas eu diria que o peixe, eu diria um robalo no sentido em que é um peixe que tem um compromisso entre mar e praia, maresia. É um peixe que, se comermos, por exemplo, ao sal, nos transmite toda aquela imagem que nós temos do mar visto da praia, e o robalo anda ali bem perto da praia. Portanto, é um peixe que se consegue sentir muito essa frescura, esse aroma de praia, quase um bocadinho ali na fronteira entre praia e mar. Portanto, o robalo seria um exemplo. Como digo, há mil e uns, porque de facto cada peixe tem a sua maravilha, cada peixe cresce da sua forma, tem um determinado tipo de proteína. Gostas todo do peixe desde que ele seja do Algarve? Não que seja do Algarve, mas o Algarve de facto tem ali algo misterioso, mas não só. Há peixes belíssimos nos Açores, há peixes belíssimos na costa norte, o pregado é sobretudo costa central de Portugal. Muito rápido, nós sabemos grelhar o peixe? Eu acho que há zonas de Portugal que grelham muito bem o peixe. Vais-me dizer, Algarve? Essa é uma delas, Setúbal. Não, mas Setúbal, Setúbal é fantástico. Aliás, também acho que há ali uma grande ligação, passamos a sul do Tejo. Peixe escalado ou inteiro, o que é que achas que é melhor para grelhar? Feito sem estragar o peixe. Eu acho que
Pode-se grelhar peixe escalado, eu pessoalmente gosto mais do peixe escalado, mas tem que ser grelhado com conhecimento, não é só escalar e, portanto, com o tempo correto e com o feito da forma correta, pode-se ter um resultado fabuloso com peixe escalado. Mais um truque para quem nos está a ver, quando vai comer um peixe grelhado e abre o peixe, quais são os sinais a dizer que isto está bem grelhado? Bom, isso vai depender do gosto de cada um. Eu pessoalmente... Não, mas em termos de polpa e de carne, como é que se identifica que o peixe não está seco e que está no ponto certo? O brilho? Se estiver muito passado, sente-se a crosta na pele, a crosta na própria carne, a falta de suculência, portanto o peixe tem que ir à boca e nós temos de sentir maresia, temos de sentir a proteína. E a polpa tem que estar com brilho? A polpa com brilho, sim, senão fica quer dizer que há ali alguma gordura, ainda há untuosidade, temos que sentir untuosidade, uma certa viscosidade, um aroma ainda a amar, até porque uma boa grelha não é uma grelha que esturrica o peixe, é uma grelha que dá algum calor ao peixe, mas que ainda permite que a carne ainda tenha alguma textura macia. Porque a partir do momento em que nós desidratamos o peixe com a grelha, ou seja, a partir do momento em que o calor é tão excessivo que retiramos a água toda ao peixe, só temos proteína, então temos quase uma pasta de proteína em vez de termos uma polpa de peixe. Pedro, o tempo passa depressa quando estamos a falar de coisas tão deliciosas. Eu espero que continues a vender o peixe de primeiríssima qualidade. Olha, e quem sabe agora quando puserem uma base na lua, o peixe fresco seja teu e que lá chegue um robalo ou uma coisa daqui. Obrigado. Seria um desafio interessante. Obrigado, Paulo. E portanto foi mais uma conversa sempre com tempo e com vagar para ouvir pessoas tão interessantes como o Pedro neste mundo que é a alimentação. Foi bom tê-lo desse lado e fica bem. Até para a semana.